Leia a Bíblia em um ano. Queridos amigos, existem várias traduções das Sagradas Escrituras, com pequenas diferenças entre elas. Por favor, pegue a sua, não importa qual seja, e reze comigo. Eu leio com vocês a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, 9ª edição. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Esther, capítulo 7. Amã no banquete de Esther. O rei e Amã entraram no banquete para beberem com a rainha. No segundo dia, disse a ela o rei, já sob o efeito do vinho: Então, qual o teu pedido, Esther, para que seja atendido? Que queres que eu te faça? Repito, mesmo se pedires a metade do meu reino, tu a alcançarás. Ela respondeu: Se encontrei graça a teus olhos, ó rei, e se te agrada, concede-me a vida pela qual suplico e a vida do meu povo, pelo qual te peço, pois fomos entregues, eu e meu povo, para sermos esmagados, mortos, aniquilados. Se ao menos fôssemos vendidos como escravos e escravas, eu me calaria. Essa tribulação não mereceria preocupar o rei. Assuero perguntou: Quem é esse e onde está? Quem ouse fazer isso? Respondeu Esther: Nosso inimigo e perverso adversário é este aí, Amã. Ouvindo essas palavras, Amã ficou aturdido diante do rei e da rainha. O rei levantou-se indignado e do lugar do banquete saiu para o jardim do palácio. Amã também levantou-se para pedir à rainha Esther por sua vida, pois percebera que o rei já tinha decidido a sua desgraça. Voltando o rei do jardim para a sala do banquete, viu que Amã se tinha atirado sobre o divã onde Esther estava reclinada e disse: E ele ainda se atreve a violentar a rainha na minha presença, em minha casa? Não saíra ainda a palavra da boca do rei, e logo cobriram o rosto de Amã. Disse Arbona, um dos eunucos que estavam a serviço do rei: Há uma forca na casa de Amã, com 50 côvados de altura, que ele preparou para Mardoqueu, aquele que falou em defesa do rei. Assuero ordenou: Enforcai-o nela. De fato, Amã foi enforcado na mesma forca que erguera para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Esther, capítulo 8. Benevolência do rei para com os judeus. Cartas. No mesmo dia, o rei Assuero entregou à rainha Esther os bens de Amã, o adversário dos judeus. Quanto a Mardoqueu, ele compareceu à presença do rei, pois Esther revelara a este o que Mardoqueu representava para ela. O rei tirou o anel que havia retomado de Amã e o entregou a Mardoqueu. Esther, por sua vez, confiou a Mardoqueu a administração dos bens que haviam sido de Amã. Mas Esther tornou a falar ao rei. Caiu aos pés dele chorando e suplicou que o rei tornasse nulas as maquinações perversas que Amã, o Agagita, na sua malícia, havia planejado contra os judeus. O rei, como de costume, estendeu-lhe com a mão o cetro de ouro. Ela, erguendo-se de pé diante dele, assim falou: Se agrada ao rei e se encontrei graça diante dele, e a minha súplica não lhe pareça inconveniente, e se sou aceita a seus olhos, peço que as cartas de Amã, filho de Amadate, o Agagita, opositor e inimigo dos judeus, pelas quais fora ordenado que estes deveriam perecer em todas as províncias do rei, sejam invalidadas por novas cartas. Pois como poderia eu suportar a desgraça que atingiria o meu povo, o extermínio da minha nação?
respondeu o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Entreguei os bens de Amã a Ester e mandei enforcar esse homem, porque ele ousou estender a mão contra os judeus. Escrevei, pois, aos judeus o que achardes melhor, em nome do rei, autenticando as cartas com o meu anel. O que for escrito em nome do rei e for autenticado, não poderá ser anulado. Tendo sido convocados os escribas do rei, era o tempo do 3º mês, chamado Sivã, no 23º dia. Foram escritas as cartas de acordo com a vontade de Mardoqueu. As cartas eram dirigidas aos judeus e aos governadores, procuradores e príncipes que presidiam as 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, e cada província e cada povo segundo suas línguas e em seus alfabetos, e também aos judeus em sua língua e em seu alfabeto. Essas cartas, enviadas em nome do rei e autenticadas com seu anel, foram remetidas por meio de mensageiros montados em cavalos escolhidos da cavalaria real. Nelas, o rei permitia aos judeus, em cada cidade, que se reunissem e se defendessem, e ainda que matassem e exterminassem todos os seus inimigos, com as mulheres e os filhos, apoderando-se de seus bens. Para todas as províncias foi marcado o dia da vingança, a saber, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Eis a maneira como ele mandou servir-se de suas leis em todas as cidades, ser ajudados por elas e dispor dos seus inimigos e adversários como quisessem no mesmo dia. Isto em todo o reino de Artaxerxes, no dia 14 do 12º mês, o mês de Adar. Este é o teor da carta. O grande rei Artaxerxes, aos governadores das 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, e a todos os que obedecem à nossa autoridade, saudações. Muitos, para sua soberba, têm abusado da excessiva bondade, dos príncipes e da honra que lhes foi conferida, e não só procuram oprimir os que são obedientes aos reis, mas ainda, não sabendo usufruir da glória que lhes foi dada, tramam ciladas contra os seus benfeitores. E não contentes em suprimir a gratidão das pessoas, ainda excitados pela vanglória dos que não têm nenhuma experiência do bem, julgam poder escapar à sentença do próprio Deus, que tudo julga e odeia o mal. Frequentemente, também muitos que foram constituídos em autoridade, por conselho de amigos aos quais tinham sido confiados encargos, tornaram-se participantes do derramamento de sangue inocente e foram implicados em calamidades irremediáveis. Isto porque esses amigos iludiam a sincera benignidade dos príncipes com artifícios perversos e enganosos. Esse fato se comprova não só em casos antigos, mas por aqueles fatos que acontecem no presente, diante dos que os contemplam e que foram perpetrados pela maldade dos que indignamente exercem o poder. Por isso, é preciso daqui para frente tomar providências para a paz de todas as províncias. Se mandarmos coisas diversas, discerniremos sempre com a mais benévola atenção aquelas que caem sob os olhos. Pois Amã, filho de Amadate, macedônio, na realidade, estrangeiro ao sangue persa e muito distante da nossa bondade, foi por nós acolhido como hóspede. E recebeu em si mesmo tanta benevolência que, aliás, demonstramos para com qualquer nação, que chegou a ser publicamente chamado de nosso pai e foi reverenciado por todos como o segundo depois do rei. Ele, no entanto, deixou-se levar por um tão grande impulso de arrogância que chegou a tentar privar-nos do reino e até da vida, pois, recorrendo a falsos e sutis artifícios, chegou também a tramar a morte do nosso Salvador
e perene benfeitor Mardoqueu, e da irrepreensível consorte do reino, Ester, com todo o seu povo. Isto ele tramava para que, estando mortos os judeus, nós ficássemos isolados, passando então o reino dos persas para os macedônios. Nós, porém, constatamos que os judeus destinados à morte por esse pior dos mortais não têm qualquer culpa. Ao contrário, observando leis justíssimas, eles procedem como filhos do Deus Altíssimo, máximo e sempre vivo, por cuja bondade o reino foi da melhor forma conduzido por nós, como também por nossos predecessores. Fareis bem, portanto, não atendendo às cartas que Amã, filho de Amadate, vos dirigiu. Pelo seu crime, que tramou com toda a sua família, ele foi enforcado ante as portas desta cidade de Susa. Deus, que governa todas as coisas, depressa lhe deu o que merecia. Uma cópia deste edito que agora vos enviamos seja publicada em todas as cidades, para que os judeus tenham a liberdade de observar suas leis. Deveis auxiliá-los para que eles, no dia 14 do 12º mês, o mês de Adar, possam defender-se contra os que os atacarem no tempo da tribulação. Pois esse dia, destinado para o extermínio da raça escolhida, o Deus Todo-Poderoso converteu-o em dia de alegria para eles. Por isso, também vós considerai esse dia como especial entre os vossos dias festivos e celebrai-o com toda alegria. E isto para que agora e no futuro, para nós e para os partidários dos persas, ele seja memória de salvação, enquanto para aqueles que nos tramaram o mal, seja memória de perdição. Quanto à cidade ou província que não quiser participar desta solenidade, que pereça pela espada e pelo fogo, e de tal modo seja destruída que não só para os seres humanos seja inabitável, mas até para as feras e os pássaros se torne para sempre abominável. Passai bem. Uma cópia da carta, em forma de lei, devia ser promulgada em todas as províncias, para que se tornasse público a todos os povos que os judeus estariam preparados para naquele dia se vingarem dos seus inimigos. Então partiram estafetas velozes, levando as notícias, e o decreto do rei foi promulgado em Susa. Entretanto, Mardoqueu, ao sair do palácio e da presença do rei, brilhava com vestes reais, de cor violeta e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e com um manto de seda e púrpura. Toda a cidade saltava de alegria. Para os judeus parecia ter se levantado um novo dia, de gozo, honra e exultação. Em todos os povos, cidades e províncias, onde quer que as ordens do rei chegassem, os judeus exultavam e promoviam banquetes, comidas e festas, a tal ponto que muitos de outras nações e crenças aderiam à religião e aos ritos deles, pelo grande temor que o nome judeu agora inspirava. Provérbios capítulo 13, de 13 a 25. Aprender e deixar-se corrigir. Quem despreza a palavra se condena. Quem respeita o preceito recebe a recompensa. A instrução do sábio é fonte de vida. Ela afasta dos laços da morte. A boa compreensão desperta a simpatia. O caminho dos traiçoeiros leva ao abismo. Todo astuto age com prudência. Quem é tolo, porém, alardeia a sua estupidez. O mau mensageiro faz cair na desgraça, enquanto o embaixador fiel traz bem-estar. Miséria e desonra a quem abandona a correção. O que atende, porém, a quem o censura será glorificado. Um desejo que se cumpre alegra a alma. Os tolos, porém, não querem fugir do mal. Quem anda com os sábios torna-se sábio. Quem é amigo dos insensatos torna-se mau.
Aos maus persegue a desgraça, aos justos se recompensa com o bem. Quem é bom deixa herança a filhos e netos, a riqueza do pecador é guardada para o justo. Há muito alimento nas lavouras dos pobres, mas quem não pratica o direito se arruína. Quem poupa a vara odeia seu filho, quem o ama corrige-o prontamente. O justo come e se farta, o ventre dos ímpios, porém, é insaciável. Romanos capítulo 12. A vida cristã. Os serviços na comunidade. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Pela graça que me foi dada, recomendo a cada um de vós: ninguém faça de si uma ideia muito elevada, mas tenha de si uma justa estima, de acordo com o bom senso e conforme a medida da fé que Deus deu a cada um. Como num só corpo temos muitos membros, cada qual com uma função diferente, assim nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo, e cada um de nós, membros uns dos outros. Temos dons diferentes segundo a graça que nos foi dada. É o dom de profecia? Profetizemos em proporção com a fé recebida. É o dom do serviço? Prestemos esse serviço. É o dom de ensinar? Dediquemo-nos ao ensino. É o dom de exortar? Exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica a obras de misericórdia, faça-o com alegria. Amor sem fingimento. O amor seja sincero. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, rivalizando-vos em atenções recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Mostrai-vos solidários com os santos em suas necessidades. Prossegui firmes na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não sejais pretensiosos, mas acomodai-vos às coisas humildes. Não vos considereis sábios aos próprios olhos. A ninguém pagueis o mal com o mal. Empenhai-vos em fazer o bem diante de todos. Na medida do possível, e enquanto depender de vós, vivei em paz com todos. Caríssimos, não vos vingueis de ninguém, mas cedei o passo à ira de Deus, porquanto está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, dá-lhe de beber. Agindo assim, estarás amontoando brasas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem.